Agora, quando a gente fala de sabedoria, acho que a sabedoria é uma coisa muito familiar também, não é? Uma coisa que, assim como os judeus, por exemplo, eles foram passando, né? Até hoje você tem muitos rituais que são muito importantes, tradições, né? vivências, cultura. Sim. E é uma coisa que vai sendo passada e que se em algum momento assim, ó, pum, pula uma geração, não dá mais pra passar, porque você tem coisas que não foram passadas adiante. Eu vejo que a sabedoria também é algo que é passado de geração em geração. Como preceito. Como preceito que a gente vem da inteligência. Né? E quando a gente olha para isso, eu lembro sempre da história de Davi e Salomão. Foi a primeira vez que eu entendi, ou pelo menos ouvi, falar sobre sabedoria. Né? Porque Salomão, quando ele tem aquela possibilidade de pedir qualquer coisa para Deus, ele pede a sabedoria. Sim. Só que aí você fica pensando, né, quando você começa a estudar mais sobre isso, como que um menino dessa idade, que provavelmente tá lá com o hormônio à flor da pele, que é um monte de coisa, vai chegar para Deus e falar, não, eu só quero sabedoria. E aí Deus pega e, já que pediu sabedoria, dá tudo para ele, não é? E é uma coisa que, obviamente, ele ouviu do pai. Claro. Então você tem aquela modelagem daquela figura paterna que passou adiante um valor muito poderoso. Ele pediu sabedoria. E aí ele teve sabedoria e foi o reinado mais próspero que foi já o existiu. apogeu. Foi o apogeu. Da história judaica foi o reinado de Salomão. Perfeito. Ele trouxe a paz mundial. Foi impressionante. Exato. Só que eu tenho um grande questionamento sobre essa história. Salomão, como o cara mais sábio da história, da face da terra. Como pode alguém que foi o homem mais sábio da face da terra ter errado justamente onde Deus avisou ele que ele não poderia errar? Como que uma pessoa tão sábia está suscetível ao erro? Muito boa pergunta. Se eu pegar uma faca do bar do primo e mostrar para vocês, tá limpa? Todo mundo vai falar que sim. Você não vai pôr uma faca suja lá para... Perfeito. Tá limpa. Ok, mas essa faca tá limpa para eu comer. Mas e para fazer uma cirurgia na sala de cirurgia, tá limpa? Aí não. Não, tem que esterilizar ela. As almas dos nossos reis, dos nossos profetas, dos nossos patriarcas, estão num grau de espiritualidade incompreensível para nós. Eu diria que nós, perto deles, somos animais. E eles são seres humanos. Porque eles estão mais próximos da revelação no Sinai. Dentro do judaísmo existe o conceito de declínio das gerações. Então, cada geração que passa está mais longe daquela revelação máxima. Então, ela está num grau inferior no que diz respeito à espiritualidade. Então, a cobrança e a supervisão é muito mais minuciosa para com uma alma tão elevada, para com uma personalidade tão importante como Salomão, como o rei Davi. Então, nós não podemos interpretar esses textos a olho nu. Isso é a base da Cabalá judaica. Nós não podemos ler isso como uma historinha, porque senão isso vai virar uma esquete de humor na internet, como muitas passagens da Bíblia já se transformaram em motivo de piada. Mas por quê? Porque estão lendo como um livro de historinhas. Vira novela. Não. A Torá, ela vem da raiz oraá, que é orientação. A Torá é um livro de orientações, é um manual de fabricantes do nosso boss lá em cima, para que a gente possa viver e extrair desse produto maravilhoso o que ele tem de melhor. Então o rei Salomão ele foi cobrado proporcionalmente ao seu nível espiritual elevado, e nem sempre as suas ações são compreensíveis a nós. O que nós podemos ter certeza é que a intenção por detrás dos, entre aspas, eu não quero falar, mas as imperfeições por detrás dos pequenos deslizes desses gigantes, para nós seria o maior dos preceitos. Para nós seria a maior de todas as boas ações possíveis de serem praticadas dentro das nossas vidas. Mas precisamos falar e precisamos aprender. E por isso que foi registrado. Para que nós possamos extrair a mensagem por detrás do poder, por detrás do orgulho, por detrás da prosperidade material. Igual o próprio rei Davi já escreveu que o teste da riqueza é muito maior do que o teste da pobreza. Então tudo é um teste. José no Egito, ele ficou 12 anos sem ver a luz do dia. E quando ele teve a oportunidade da vida dele de ficar cara a cara com a única pessoa que tinha o poder e a autonomia de tirar ele do calabouço, o faraó, e o faraó dá abertura para ele numa entrevista de emprego e fala, é verdade que você é bom em interpretar sonhos? Qual que tem que ser a resposta de José? Sim! E mostrar que ele sim é útil nessa área específica que o faraó está procurando e está carente. Qual foi a resposta dele, Tiago? Biladai Elohim Yanet Lamparou. Eu não faço nada. Eu sou um instrumento na mão do Eterno. Então, olha o nível dessa pessoa. Olha o nível desses gigantes. Mas mesmo ele
foi cobrado por pedir para o ministro, quando foi libertado, lembra de mim. Ele ficou mais 2 anos no calabouço por causa disso. Porque ele não teve a confiança absoluta que o Eterno o libertaria de lá e que ele estava lá por um motivo específico para depois ser o vice-rei do Egito. Pelo fato dele ter pedido, olha, quando eu interpretei os seus sonhos, você vai voltar para o teu cargo. Lembra de mim. Caramba. Ele foi cobrado e ficou mais 2 anos no calabouço, ao ponto que aí o ministro, eu lembro de um hebreu que interpretava sonhos lá na prisão, quando o faraó precisava que seus sonhos fossem interpretados. Então, olha só como é que é o nível de cobrança em relação a esses gigantes da nossa história. Então, essa é a base para a gente poder ler esses textos da maneira correta. E, óbvio, como um rei, na posição que estava, ele também vai ser vulnerável a pequenos deslizes que, para nós, esses deslizes não são considerados um equívoco. Mas foi registrado para que nós possamos aprender com essas histórias e com essas grandes personalidades. Tem uma frase na Torá: En Adam ba'aretz asher yaseh tov velo yertah. Não existe um ser humano na face da terra que vai fazer só o bem e que não vai errar. Os anjos são perfeitos. Os anjos não vão errar porque eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm a possibilidade de não fazer o bem, eles só podem fazer o bem. Mas o ser humano, ele é o protagonista de toda a criação, porque ele pode fazer o mal. Você pode sair daqui e dar um soco numa pessoa e você vai continuar vivo dentro do período que você recebeu de presente para viver. Então, o livre-arbítrio que nos diferencia de todos os outros seres da face da Terra e que nos dá esse protagonismo e que nos dá a possibilidade de nos conectarmos com o Criador de uma maneira intensa e verdadeira, que é a conexão criatura e criador, mas um prazer lutado, um prazer conquistado, que é diferente do que você pegar um menino, colocar ele na presidência do Grupo Primo, ou aquele menino que começou como office boy e foi passando por todos os departamentos aqui do Grupo Primo e chegou a nível de ser sócio do grupo. Se você pegar ele e dar o mesmo salário hoje, ele vai ter prazer desse salário, mas não vai ter o mesmo prazer dessa quantia se ele passou por todos os departamentos do grupo e conquistou isso pelo seu mérito. Deus quer que a gente conquiste a nossa recompensa, não quer dar ela de mão beijada. Cara, olha só, eu... É profundo. É que você falou muitas coisas interessantes. Cara, a história de José do Egito, pra mim, ela é impressionante, né? Sim, Só que eu nunca tinha tido essa revelação sobre ele ter ficado 2 anos a mais por ter pedido algo que talvez seja fruto da não confiança. No nível dele não podia ter essa... Nunca tinha pensado nisso, isso realmente é impressionante. Você já se planejou para sua aposentadoria? Para algumas pessoas pode parecer cedo, mas atualmente mais de 90% das pessoas com mais de 25 anos de idade nunca se planejaram para a aposentadoria. A gente sabe que pessoas que não se planejam vão depender ou do INSS ou dos seus familiares para ter alguma condição financeira na última fase da sua vida. Porém, a gente sabe que depender de instituições que podem mudar a regra no meio do caminho ou até de familiares pode significar um risco muito grande no momento em que você se aposenta. Meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a consultoria financeira no Grupo Primo. A Portfel conta com mais de 300 profissionais capacitados e certificados que podem te ajudar em vários pilares da sua vida, desde o seu planejamento financeiro, carteira de investimentos, contratação de um seguro de vidas se fizer sentido para você, além de várias outras ferramentas que podem te ajudar a proteger seu patrimônio, economizar impostos e muito mais. Toque no link ou escaneie o QR Code agora mesmo e um de nossos consultores entrará em contato para te ajudar a alcançar os seus sonhos de vida.